Você sabia que as lutas com a saúde mental são mais comuns em comunidades religiosas do que você imagina? Este vídeo mergulha na crise oculta da saúde mental dentro da igreja e explora maneiras de criar um ambiente mais acolhedor e compreensivo. Olá, eu sou Paulo Freitas, esse é o canal Mosaico Remide e hoje vamos conversar sobre um tema urgente, a saúde mental no contexto da igreja. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que pode se beneficiar dessa reflexão. Isso ajuda muito a expandir esse diálogo tão necessário. Muitas vezes, dentro da igreja, existe um silêncio ensurdecedor em torno do sofrimento emocional. O estigma funciona como um aperto invisível que sufoca a possibilidade de abrir o coração. A ilusão do cristão perfeito cria um peso enorme. Há quem pense que o verdadeiro cristão não pode se entristecer, não pode se sentir ansioso, não pode lutar contra a depressão. Isso gera medo de se expor. Além disso, existem más interpretações bíblicas. Alguns textos lidos fora do contexto acabam sendo usados como se fosse a fórmula mágica para curar o sofrimento psicológico. E isso leva pessoas a acreditar que, se ainda sofrem, é porque elas não têm fé. Mas não é isso o que a Bíblia ensina. Homens e mulheres de Deus enfrentaram angústias profundas. Basta lembrar de Elias, que pediu a morte em sua solidão, ou de Davi, que derramou sua alma em lágrimas nos Salmos. A fé não nega o sofrimento, a fé nos sustenta dentro dele. Por isso nós precisamos saber que esse silêncio pode ser mortal. O silêncio em torno da saúde mental dentro da igreja tem consequências devastadoras. Quando alguém deixa de buscar ajuda profissional por causa da vergonha ou do medo de julgamento, a dor ela se aprofunda e muitas vezes a ajuda chega tarde demais. Existe também o problema de atalhos espirituais. Conselhos como ore mais, jejue mais, tenha mais fé, podem vir de um coração bom, mas quando são oferecidos sem empatia e sem orientação prática, eles podem causar isolamento e mais sofrimento. E esse isolamento gera uma crise na própria fé. A pessoa começa a pensar: se Deus me ama, por que não me cura? Se eu creio, por que eu ainda estou sofrendo? Essas perguntas não são falta de fé, mas um clamor por cuidado que muitas vezes a comunidade ignora. É por isso que nós precisamos compreender essa crise. Quando falamos de saúde mental na igreja, precisamos entender que há uma crise oculta. Pesquisas mostram que os índices de depressão e ansiedade entre frequentadores de igreja não são menores do que no restante da sociedade. Em alguns casos, são até maiores. Mas o tabu faz com que esses números fiquem invisíveis. E não podemos esquecer da saúde mental dos pastores e líderes. Muitos carregam o peso de lidar com todos, mas não encontram o espaço para cuidar de si mesmos. O esgotamento pastoral, conhecido como burnout, tem atingido números alarmantes. Além disso, vivemos uma mudança cultural e geracional. As novas gerações falam mais sobre saúde mental e buscam respostas que integram fé e cuidado profissional. A igreja precisa se adaptar ou corre o risco de perder a sua relevância nesse diálogo. E é por isso que nós precisamos entender que é preciso desenvolver um pilar de apoio, é preciso construir uma comunidade compassiva. Então, como é que a igreja pode se tornar um lugar de esperança para quem luta com a saúde mental? Primeiro, com conversas abertas. É preciso falar sobre o tema em pequenos grupos, nos sermões, nos encontros da comunidade. O silêncio ele precisa ser quebrado. Segundo, com treinamentos e recursos. Líderes e membros podem ser capacitados em noções básicas de primeiros socorros emocionais, aprendendo a ouvir sem julgar e a encaminhar para ajuda especializada quando necessário. Terceiro, com parcerias com profissionais. Igrejas não precisam caminhar sozinhas. Psicólogos, terapeutas e conselheiros podem ser aliados no cuidado integral, oferecendo um olhar técnico que complementa a fé. Isso indica que é preciso seguir em frente e enxergar isso como um chamado à ação. O caminho para superar essa crise começa com pequenos passos de coragem. É preciso abraçar a vulnerabilidade. Quando líderes espirituais compartilham as suas próprias lutas, eles dão permissão para que outros façam o mesmo. Precisamos criar espaços seguros, grupos de apoio, rodas de conversas, ministérios específicos para acolher quem enfrenta ansiedade, depressão ou outras dores. E acima de tudo,
Devemos compreender que a oração é essencial, mas não substitui o tratamento. Fé e ajuda profissional não são inimigas. Pelo contrário, juntas tornam-se aliadas poderosas no processo de cura. A crise de saúde mental na igreja é real, mas não precisa continuar oculta. A fé cristã não nos chama para esconder a dor, mas para carregarmos os fardos uns dos outros. Se você sentiu que esse vídeo foi importante, não esqueça de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal. Assim, ajudamos a espalhar essa mensagem e a construir comunidades de fé mais compassivas e acolhedoras. Obrigado por me acompanhar até aqui, que possamos ser igreja não apenas no discurso, mas no cuidado concreto, na escuta atenta e no amor que acolhe até as feridas invisíveis.